Oi, pessoal, eu sou a Ana, sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG e na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as reações orgânicas de oxidação. As reações orgânicas de oxidação ocorrem entre um composto orgânico e o elemento químico oxigênio. E é possível perceber que uma reação de oxidação realmente aconteceu quando ocorre o aumento do NOx dos carbonos, devido à perda de elétrons, Ocorre o aumento da quantidade dos oxigênios no produto formado e também ocorre a redução da quantidade de hidrogênios no produto que também será formado durante as reações orgânicas de oxidação. Existem diversos produtos que podem ser obtidos a partir de uma reação de oxidação. Nós podemos obter os álcoois, ácidos, cetonas, aldeídos, nitrilas, dentre alguns outros compostos que não foram citados aqui. As principais vantagens dos processos oxidativos é que eles possuem um baixo custo em relação às matérias-primas e existem várias opções de rota para a obtenção de um mesmo produto, ou seja, existem diversas reações possíveis em que podem ser feitas a partir de processos oxidativos e que eu vou obter o mesmo produto desejado. O primeiro tipo de reação de oxidação que nós vamos ver nessa aula de hoje é as reações que envolvem a combustão. A combustão é a reação de oxidação mais comum, pode ocorrer com qualquer tipo de composto orgânico e nós vamos chamar o composto orgânico sempre de combustível e o gás oxigênio de comburente. A reação de combustão, ela pode ocorrer de duas maneiras. Nós podemos ter a combustão completa, em que eu vou ter como produto sempre CO2 e água, e podemos ter também a combustão incompleta. Na combustão incompleta, eu posso ter a formação do monóxido de carbono, ou seja, do CO e água, e também somente do carbono e água. Esse carbono que se forma, a gente também chama de fuligem, certo? Repare que na combustão completa, o CH4, que é o gás metano, antes de sofrer a oxidação, nós temos o NOx do carbono como -4, e após o processo oxidativo, o NOx do carbono passou a ser +4, ou seja, ele perdeu elétron, realmente sofreu oxidação. E é possível perceber também que o número de hidrogênios diminuiu e a quantidade dos oxigênios no produto aumentou, certo? Em relação, ao CH4 e ao CO2. Isso significa que no CH4 o carbono está no seu estado mais reduzido possível e no CO2 está no seu estado mais oxidado possível. Já a oxidação branda é um processo oxidativo que ocorre entre hidrocarbonetos insaturados, ou seja, que possuem duplas ou triplas ligações, e o elemento oxigênio. Esse processo da oxidação branda, ele pode ser bastante útil para diferenciar os alcenos, que possuem cadeia aberta, e os cicloalcanos, que são hidrocarbonetos que não possuem insaturação, mas que são cíclicos. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma dupla ligação, pelo menos uma dupla ligação, e os cicloalcanos são hidrocarbonetos que não possuem insaturação, mas que são cíclicos. Portanto, eles são isômeros de cadeia. E essa oxidação branda, ela é útil para diferenciar esses dois compostos porque somente os alcenos sofrerão esse tipo de reação, ou seja, somente o hidrocarboneto insaturado, que nesse caso é o alceno, consegue sofrer a oxidação branda. Como exemplo, eu trouxe aqui a fórmula molecular do propeno e do ciclopropano.
A fórmula molecular deles é a mesma, já que eles são isômeros de cadeia, né? C3H6, e é possível perceber que somente o alceno sofreu a oxidação branda. O ciclo alcano não reage na presença do oxigênio, ou seja, ele não sofrerá oxidação branda. A ozonólise também é um processo oxidativo que ocorre entre os alcenos e o ozônio, seguido da hidrólise. E nós temos 3 possíveis casos em que a ozonólise pode ocorrer, originando produtos diferentes. No primeiro caso, eu posso ter a formação de 2 cetonas. No segundo caso, eu posso ter a formação de uma cetona e de um aldeído. E, por fim, no terceiro caso, eu posso ter a formação de 2 aldeídos. A oxidação energética, ela vai ocorrer quando alguns compostos orgânicos são colocados em um meio reacional que contém o reagente de Bayer. O reagente de Bayer nada mais é do que uma solução aquosa formada por permanganato de potássio e ácido sulfúrico. A oxidação energética ela pode ocorrer em alcenos, alcinos, alcadienos, ciclenos, ciclanos e aromático ramificado. Entretanto, o nosso foco aqui das reações que envolvem as oxidações energéticas será nos alcenos. Lembrando que os alcenos são hidrocarbonetos que possuem pelo menos uma dupla ligação em sua estrutura. Dependendo da característica dessa molécula do alceno, eu posso ter a formação de diferentes produtos. No caso 1, por exemplo, o R, R1, R2 e R3 são cadeias carbônicas, portanto, são diferentes de hidrogênio. E nesse caso, eu tenho a formação de 2 cetonas. Se o meu reagente for, por exemplo, o 2,3-dimetil-2-penteno, ao sofrer oxidação energética, eu vou ter a formação da propanona e da butanona, que são 2 cetonas. Isso referente ao caso 1. No caso 2, repare que eu tenho o R, R1 e R2 como ligantes carbônicos, ou seja, eles são diferentes do hidrogênio, e o R3 é um hidrogênio. Isso significa, então, que eu tenho 3 ligantes sendo cadeias carbônicas e um ligante sendo o hidrogênio. Nesse caso, eu vou ter a formação de uma cetona e de um ácido carboxílico. Se o meu reagente, então, for o 2-metil-2-buteno, eu vou ter a formação da propanona e do ácido acético. Já no caso 3, eu tenho R e R1 diferentes do hidrogênio, R2 e R3 iguais ao hidrogênio. Isso significa que eu tenho 2 ligantes carbônicos e 2 ligantes sendo, os hidrogênios. Sendo assim, eu vou ter a formação de 2 ácidos carboxílicos. Se o meu reagente for o 2-penteno, eu vou ter a formação de um ácido acético e de um ácido propanóico. E, por fim, no quarto caso, é o caso que envolve uma dupla ligação na extremidade do reagente. Eu posso obter tanto uma acetona quanto um ácido carboxílico. Em ambos os casos, eu vou ter a liberação do CO2 e água. Só que a obtenção de uma acetona ou do ácido carboxílico vai depender diretamente da estrutura inicial do meu reagente. E, por fim, para encerrar a aula de hoje, eu gostaria de relembrar sobre os processos oxidativos que ocorrem nos álcoois. O álcool primário, ele pode sofrer uma oxidação parcial e se transformar em aldeído, e caso sofra oxidação total, se transforma em um ácido carboxílico. O álcool secundário oxida em cetona e o álcool terciário não sofre oxidação. Lembrando que na aula das funções orgânicas em que nós falamos especificamente dos álcoois, esses processos oxidativos também foram citados lá. Então, qualquer dúvida, basta assistir essa aula, ok? Eu vou deixar o link dessa aula na descrição aqui do vídeo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, podem deixar aqui nos comentários
e na próxima aula nós vamos falar sobre isomeria. Eu espero vocês. Um abraço e até lá!